Hoje eu quero falar sobre o espantalho da predestinação. Esse vídeo dá continuidade à playlist que eu iniciei aqui no canal há alguns dias atrás, que tem por título O Debate Histórico acerca do Pecado Original. E nesse vídeo eu quero construir uma argumentação que pretende desmistificar ou pretende corrigir os equívocos e os erros das narrativas históricas que se utilizam do dogma da predestinação para construir uma imagem pejorativa dentro do debate confessional. Então, se você chegou nesse vídeo e ainda não assistiu os outros dois vídeos da playlist, lhe aconselho que você vá lá, se intere do conteúdo, se intere da discussão. E agora vamos conceituar como é que Agostinho desenvolveu o dogma da predestinação dentro do debate com Pelágio e vamos perceber como isso tem sido utilizado de forma equivocada ao longo da história. De fato, Agostinho desenvolveu as ideias de proeminência da graça, soberania divina e predestinação de forma concisa dentro do debate com Pelágio. Mas a grande questão, e é por isso que eu estou intitulando esse vídeo do espantalho da predestinação, é que dentro dessa discussão, dentro de todo esse drama, o ponto mais importante, o ponto central, a grande ideia que está por trás de toda a formulação teológica de Agostinho é a discussão em torno do pecado original. Então, quando nós olhamos para a obra de Agostinho e precisamente para o dogma da predestinação, nós vamos encontrar em suas obras uma ênfase nesse dogma, nós vamos encontrar a percepção de Agostinho de que quem não acreditava em predestinação ou não entendia muito bem, precisava de um melhor entendimento ou incorria até em um equívoco. Entretanto, e é muito importante que você entenda isso, para Agostinho, o dogma da predestinação não era a pedra sobre a qual estava estabelecida toda a sua obra. Como afirmou o grande historiador do dogma, Jaroslav Pelikan, em sua obra, o próprio Agostinho reconheceu que aqueles que discordavam dele a respeito da predestinação eram nossos irmãos, cuja aceitação das doutrinas do pecado original e da graça distingue-os muitíssimo do erro dos pelagianos. Na verdade, Agostinho era tolerante para quem não conseguia dialogar, compreender ou afirmar a doutrina da predestinação, uma vez que, em sua concepção, isso não baseava o sustentáculo da ortodoxia. O que Agostinho estava preocupado era na negação do pecado original. Portanto, os irmãos que não negavam o pecado original e que afirmavam que a humanidade está afetada e corrompida no pecado de Adão eram irmãos que comungavam da mesma fé, ainda que não conseguissem compreender ou mesmo aceitar o dogma da predestinação. É importante compreender essas coisas porque ao longo da história esse dogma foi utilizado como sendo o grande ônus da doutrina e da teologia agostiniana. E como nós afirmamos no início de nossa playlist, esse debate, em última instância, é um debate acerca do pecado original, de modo que, quando nós olharmos o desdobramento da doutrina e o desdobramento das influências, tanto de Agostinho como de Pelágio, nós vamos ver que o que permanece sendo o grande drama é a negação ou a afirmação do pecado original. E aqui nesse ponto, esse vídeo é específico para tratar desse espantalho e olhar, por exemplo, para momentos como o debate entre Lutero e Erasmo e entender que esse debate não está na mesma categoria do debate entre Pelágio e Agostinho, uma vez que lá no final da Idade Média, por volta do século XV, século XVI, quando Lutero está discutindo com Erasmo, eles não estão de forma alguma tendo uma discussão sobre o pecado original. De forma alguma, o catolicismo medieval, ou mesmo Erasmo de Roterdã, embora afirmasse o livre-arbítrio, embora não comungasse com a doutrina da predestinação de Agostinho, eles não negavam o pecado original, portanto eles não eram pelagianos, eles não estavam incorrendo no grande equívoco, no grande erro ou na grande afirmação de Pelágio, de Celestino ou de Juliano de Ecano, que afirmavam que os homens não nascem culpados ou herdando a natureza pecaminosa e as influências e as ingerências e as consequências do pecado de Adão. Da mesma forma, se olharmos para esse debate dentro de um âmbito estritamente protestante, nós vamos nos remeter à grande e famosa discussão entre os calvinistas e os arminianos, né? Grande debate acerca das doutrinas da graça,
sistematizadas por João Calvino, e posteriormente o questionamento de Armínio e de seus discípulos, os remonstrantes. Enfim, é um debate longo e não é o objetivo desse vídeo. O que eu estou querendo dizer é que esse debate também gira em torno de um espantalho que toma o dogma da predestinação como ônus da questão, mas no fim das contas o debate também não está na mesma categoria do debate entre Agostinho e Pelágio, uma vez que Armínio e os seus seguidores sempre afirmaram que o homem está também afetado, caído e desgraçado no pecado de Adão. Ou seja, os arminianos também afirmam o pecado original. Embora exista toda uma divergência, uma discordância na compreensão acerca de predestinação, na compreensão acerca do papel do livre-arbítrio, na compreensão acerca do papel da graça, o ponto é que calvinistas e arminianos estão em concordância em relação ao pecado original. Portanto, associar catolicismo e associar arminianismo ao pelagianismo é um equívoco histórico grosseiro, uma vez que nem o catolicismo e nem o arminianismo de modo algum negociariam o dogma do pecado original. Eles não estão na mesma categoria do movimento pelagiano. Eu quero te convidar a acompanhar o desenvolvimento dessa playlist e entender como esse debate se desdobrou durante a Idade Média, durante o contexto moderno, e como as utilizações da figura de Agostinho, de sua teologia, vão reverberar ao longo da história, e mesmo, pasme, como as utilizações da figura de Pelágio vão também reverberar ao longo da história. Nós vamos ver lá na frente como o próprio Jean-Jacques Rousseau utiliza a imagem de Pelágio para sustentar uma de suas ideias acerca da natureza intrínseca do homem. Então, acompanhe nosso trabalho, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, curte, compartilha, assiste o que nós temos desenvolvido até então, e eu garanto que nós vamos aqui continuar olhando a história do cristianismo com essa precisão crítica, com esse olhar bem aguçado à luz do trabalho dos historiadores e especialistas nesse campo. Forte abraço!